Boa noite a todos, né? Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2016. Nós estamos aqui no auditório do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região para a nossa terceira edição do nosso programa, do nosso projeto Papo com o Biólogo. O tema proposto para hoje é um tema muito polêmico, muito interessante, que afeta diretamente a nossa atuação, que é criatórios e manejo de fauna, desafios e oportunidades, com o biólogo Tiago de Oliveira Lima. O Tiago ele é um biólogo formado pelo Instituto Isabella Hendricks, no ano de 2006, é coordenador do Zoológico e do Criatório de Aves da Vale Verde, é sócio-administrador do Criatório de Boias Brasil, suplente da Diretoria de Pesquisa e Conservação da Associação Brasileira de Criadores de Animais Silvestres, além de ser consultor em criação, manejo e resgate de fauna. Ou seja, é uma pessoa que está enfronhada nessa área de atuação tão interessante, não é? E onde nós temos vários colegas nossos que assim atuam. Então, com vocês, Tiago Lima, no nosso terceiro Papo com Biólogo. Vamos pegar aqui o passador. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu, na verdade, como diz, eu acho que já nasci meio doido, já nasci louco com bicho e tenho cobra em casa desde 9 anos de idade, então são aí 26 anos já em contato com animais. Consegui converter paixão em profissão. E biologia eu acho que é fácil a gente falar, porque a maioria que a gente encontra são pessoas realmente apaixonadas com a profissão, com o trabalho que desenvolve. E a gente conseguir dosar isso, né, converter, usar a paixão como combustível para a profissão, para converter em recurso mesmo para sobreviver, é difícil, e a gente a vida inteira aprendendo, tentando aprimorar aí. Na minha família, ninguém trabalhava na área de biologia, na área de fauna, então eu vim aos poucos construindo aí a carreira. São muitos anos aí frequentando tudo que podia frequentar, palestras, congressos, tudo, visitando outros estados, criatórios, e no decorrer da vida agregando uma pequena experiência aí com isso e sempre aprendendo, né? Então, desde o começo, até no criatório, com serpentes, começando a ter alguns resultados. O pessoal, mas como é que você conseguia? Simples, eu ficava sentado na frente do terrário a noite inteira, vendo o que o animal fazia e pensando como que ele devia fazer na natureza, e assim fomos adaptando aos poucos para conseguir sucesso na manutenção dos animais. O Gladstone mesmo colocou a questão um pouco da polêmica. A gente trabalha... O pessoal fala que hoje a polêmica que existe em fauna é culpa do Walt Disney, que humanizou muito os animais, trouxe uma relação muito humanizada mesmo, e isso acaba que ataca muito a questão emocional. E hoje, em várias circunstâncias, a gente é elogiado e criticado por trabalhar com fauna. Isso independente, né? Isso começou com o criador, hoje já é zoológico, qualquer animal em cativeiro é motivo de crítica. Mas quando a gente para analisar, todas essas críticas, elas são fundamentadas em emoção. Não tem nenhum arcabouço técnico-científico para fundamentar aquilo. E, na verdade, falha muito, nós estamos lidando com recurso, né? Então, a nossa biodiversidade em si é um recurso muito precioso que tem que ser bem gerido, tá? E a gente faz gestão com técnica, com ciência, não é com emoção. Bom, pessoal, então, aí quando o pessoal pergunta muito sobre a questão da fauna e biodiversidade, aonde que é lugar de bicho? E aí, lógico que tanto eu, que sou criador, como todos os outros, o lugar do bicho é o lugar mais harmônico, sem dúvida, é na natureza, né? Esse seria realmente o lugar ideal. Só que nós temos que tentar entender bem o contexto. Só a título de curiosidade, foi feito um trabalho sobre estresse com a Amazônia estiva, o papagaio verdadeiro, em que eles dosaram o hormônio de estresse nas fezes em animais de vida livre, em animais de criatório e animais pet. O papagaio que fica em casa, no puleiro da vovó lá. E o mais estressado era o de vida livre, e o menos estressado era o papagaio da vovó.
Então, a gente tem o conceito de a vida livre, o ambiente natural, tudo. É legal a gente ver a harmonia, a gente poder, principalmente biólogo, estar num ambiente preservado é muito assim, encantador. Mas, na prática, o animal que está ali se deslocando, tudo ele está sob risco de predação, está sob estresse de disputa de território. Então, várias circunstâncias que a gente não considera. E já foi provado cientificamente que o animal menos estressado, no caso do Amazonas nativo, seria o animal, o pet mesmo. Esse é o ambiente idolatrado por todos, o ambiente ideal. Mas, na verdade, qual que é a realidade que a gente vive hoje? Né? A gente começa, dentro da biologia, um dos grandes segmentos, né, que empregam profissionais é a parte de o licenciamento ambiental, a parte de consultoria ambiental. E qualquer profissional que tenha a oportunidade de ir para campo, isso aqui é visão constante, isso é rotina. Né? Eu trabalhei, já participei de várias consultorias no país inteiro, supressão para hidrelétricas, estradas, tudo. Isso aqui é nossa rotina. Tá? Então, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com resgate de fauna, e a gente faz o quê? Nós coordenamos desmatamento. E nós sabemos, a maior causa de extinção é o quê? Degradação de ambiente natural. Então, beleza. Aí tem gente que fala que é contra animal em cativeiro, mas e esse animal que está sendo desalojado aqui? Na hidrelétrica de Santo Antônio, uma amiga participou do resgate, em uma das margens da barragem, tinham se resgatado antes do término mais de 100 mil animais. E aí? São 100 animais resgatados. Tem estudos que dizem que resgata-se 10% da fauna local, porque antes tem desmatamentos, tudo. E esses animais vão ser feitos o quê? Ecologicamente estão mortos. Por que não trazer para o cativeiro para gerar conhecimento? Né, para trabalhar conservação de espécies, banco genético ex situ. Então, tem várias formas de se trabalhar isso, porque hoje pegam esses animais todos e soltam em outras áreas, que tem outras populações já estabelecidas. Então, na prática, por que esses grandes empreendimentos estão soltando animais em outras áreas? Por causa da pressão popular. Quando fala, pegou lá e botou no cativeiro, vai às ONGs, todo mundo cair de pau, e, na verdade, aqueles animais estão sendo mortos. Ou eles vão morrer na área que estão sendo soltos, ou vão matar os que estão lá. Então, o resgate em si contra a deslocação, principalmente grandes empreendimentos, a forma que é conduzida hoje é para a sociedade ver, porque é o que a sociedade quer ver. Abrindo a gaiola e o passarinho voando. Na prática, aquele passarinho está sendo morto. E ele, no cativeiro, ele pode estar, assim, gerar conhecimento, pesquisa. Hoje, anfíbios, por exemplo, várias substâncias podem ser extraídas de toxinas de anfíbios, ajudando a salvar vidas. Então, acho que nós temos um recurso que hoje ainda, infelizmente, está sendo muito mal gerido. E uma outra coisa, eu fiz questão de dar bastante destaque, muita gente ainda acredita que criador zoológico pega bicho da natureza ou para vender ou para formação de plantel. Isso não existe. Os empreendimentos licenciados, eles recebem animais que já foram retirados da natureza. Tá? Está até previsto em lei a possibilidade de formação de plantel com animais de vida livre, mas na prática eu nunca vi. Então, hoje, zoológicos e criatórios apenas recebem animais que já foram retirados da natureza. Então, nós estamos sendo ali um santuário, recebendo animais, e já que o animal está em cativeiro, o que nós temos que fazer? Usar da melhor forma possível, com pesquisa, com reprodução, atendendo demanda da forma que deve ser feito. Jacaré do Pantanal, por exemplo, estava bem ameaçado na década de 70, hoje tem para todo lado. Por quê? Graças a manejo. Então, foi usado ciência e técnica em cima daquela população e recuperou muito bem. Esse aqui é meu filho. Esse dia aqui foi a primeira alimentação que ele fez. E chegou em casa, minha esposa chegou em casa à noite. Mamãe, a cobra comeu. Ela já me chamou no canto, já me xingou. E aí, mas como é que você deixa ele alimentar a cobra, não sei o que, ele viu alimentar? Eu falei, não, ele não viu alimentar, não, ele não viu não, eu falei, não, foi ele que alimentou. E eu fico até mais... A cara dele, acho que fala tudo. E aí a gente tem hoje o seguinte, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais mole, viu, gente? Nós temos hoje, tanto a CDB quanto a CITES, convenções internacionais, compostas pelos maiores especialistas do mundo em conservação.
recomendam o manejo ex situ. Tá? Nós temos várias espécies já salvas graças à criação em cativeiro. E isso que eu acho que o pessoal tem que ter consciência mesmo. E aqui nós não estamos falando de emoção, não. Nós estamos falando de ciência. Conhecimento científico produzido pela nossa categoria e outras profissões parceiras, ajudando a salvar espécies no mundo inteiro. Todos recomendam a criação, inclusive a criação comercial, como a melhor forma de conservação e combate ao tráfico. Aqui só alguns dados para a gente ter noção do seguinte. Eu vou falar um pouquinho do mercado mundial, para a gente entender o contexto que hoje gira em torno de fauna, para depois a gente ver o seguinte, o que nós estamos perdendo com isso? O que o país está deixando de faturar? Aqui, uma lista, por exemplo, exportações terrestres de animais em 2009. Olha o Brasil. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Todos os outros países fazendo grandes recursos com nossa biodiversidade. Aqui, espécies, tá? Então não é indivíduo, espécies exportadas. O Brasil, 53 espécies, sendo 45 nativas. Olha os outros países, quantas espécies brasileiras que eles exportaram comparadas com o Brasil. E nós não estamos falando aqui só de valor. Esse valor gerado, ele é revertido em quê? Em estrutura, em qualidade de manejo, em pesquisa. Isso é só se nós não fizermos, outros vão fazer. E eles realmente estão sabendo fazer muito melhor do que a gente. No caso aqui, das 10 espécies mais comercializadas de primatas do mundo, isso dados da CITES, tá? 2 espécies de primatas brasileiros. De répteis, das 10 mais vendidas no mundo, 2 espécies são brasileiras. De anfíbios, 3 espécies brasileiras dentre as 10 mais vendidas no mundo. Isso vendas oficiais, tudo com licença CITES, que regulamenta o mercado internacional. Aves, das 10, 2 espécies nossas. A caturrita, por exemplo, que é praga agrícola no sul do país, tá? Os produtores eles têm autorização para abater esse animal, para preservar as produções. Lá fora tem tanta mutação que no Brasil não tem, de tanto que se cria lá fora. Tá? É uma espécie considerada invasora, tem população em Miami, se eu não me engano. Mas, assim, bicho nosso que lá fora tem muito mais variedade que aqui dentro. E aí eu falo, se os produtores podem abater esses animais de vida livre, por que não podemos capturar e trazer para o cativeiro? Alguns poucos dados. Em 2011, 186 mil animais silvestres vendidos legalmente no país, tá? Com a movimentação estimada em 237 milhões de reais. Dados da Câmara Setorial PET apontam para 5,3 milhões de espécimes em plantel de criadores e 22 milhões de animais silvestres em domicílio. Isso no país. Olha o volume disso. O mercado pet é um todo no Brasil, isso aqui é um dado incluindo doméstico, tudo, população estimada em 132 milhões de animais em cativeiro. Cada vez que passa, nós estamos mais solitários, mais informatizados, a geração do WhatsApp, tudo conversando por mensagem, poucas pessoas, o número de casamentos reduzindo, o número de filhos reduzindo, e toda essa carência está sendo desviada para animais. Então, 2014, um ano de crise, o mercado cresceu 10%. Então, o mercado com a tendência de aumentar constantemente. A crise não afetou o mercado pet no Brasil. Não é que não afetou, se não tivesse crise, talvez ele estivesse crescendo mais, né?